Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet. Basta acessar futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar aí também ao vivo na tela do seu computador as nossas transmissões aqui durante as tardes do Futura. E a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro lançou um abaixo-assinado convidando a sociedade a se mobilizar contra o corte de 30% no orçamento do Sistema S, conforme medidas anunciadas pela equipe econômica do governo federal. O abaixo-assinado está sendo compartilhado com as demais federações das indústrias e será entregue em Brasília para demonstrar o quanto essas medidas mexem não só com os empregados do SESI ou do SENAI, mas com toda a população. A gente conversa agora então com a Andréa Marinho, que é diretora de Educação do Sistema Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que vai explicar para a gente aí o impacto que esse corte pode provocar se for adotado e também como pode prejudicar uma série de ações importantes de formação profissional e programas e projetos sociais. Andréa, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Oi, Cristiano, tudo bem? Andréa, bom, boa parte da nossa população com certeza já ouviu falar de alguma iniciativa cultural em algum SESI na sua cidade ou sobre um curso do SENAI. Agora, nem sempre pode estar claro aí para as pessoas sobre a articulação dessas instituições com o Sistema S. Então, é isso que eu queria começar ouvindo de você. Bom, o SESI e o SENAI são instituições criadas e mantidas pela indústria. Então, é o chamado Sistema S da indústria, né? Tem o S da indústria, o S do comércio, o S do transporte, da agricultura, enfim. Eu vou falar especificamente do S da indústria, que foi criado o SENAI para prover formação profissional, é Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, e ele foi criado na época da industrialização do país para formar profissionais para dar conta desse novo movimento aí econômico da época. Bom, e o SESI foi criado na mesma ocasião com o objetivo de prestar serviço social ao trabalhador da indústria. Então, o SESI é o Serviço Social da Indústria e o SENAI é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Essas instituições foram criadas para dar o suporte social, né, e a formação profissional para a indústria. E o SENAI, por exemplo, ele foi criado na época da Revolução Industrial, enfim, a industrialização do país, e vem suportando todos os movimentos de mudança na indústria do país, né? A gente tem dados muito importantes, um grande número de profissionais da indústria é formado pelo SENAI. O SENAI é responsável pela formação de profissionais que garantem a chegada de novas indústrias no estado do Rio, né, e no país inteiro esse movimento acontece, porque o SENAI é capaz de fazer uma formação profissional desenhada especificamente para atender a necessidade da empresa. Por isso que a gente tem dados muito importantes, como, mesmo numa situação de crise, cerca de 60% dos alunos do SENAI são empregados após o curso esse ano. Quer dizer, a gente está num momento de crise, de desemprego, e mesmo assim o índice de empregabilidade dos nossos ex-alunos é muito alto. Sem dúvida, com capacitação é o diferencial que esse possível trabalhador vai mostrar aí no mercado quando for buscar uma nova vaga. Agora, de que forma esse possível corte então, no orçamento vai acabar afetando essas iniciativas, Andréa? Bom, de um lado, esse corte vai impedir a formação de centenas de milhares de jovens e adultos, né? Porque 30% no orçamento, ele significa quase 50% do nosso atendimento, porque tem a questão dos investimentos todos, investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, em formação dos professores, enfim. Então, a gente está prevendo que se essa medida realmente se ela passar, 30% significa para o ano que vem redução da nossa atividade à metade. Porque, além disso, a gente já está com o planejamento de 2016 contando com uma redução importante resultante dessa crise econômica que o país está passando.
Então, além da crise econômica, a gente ainda tem contingenciamento, essa ameaça de contingenciamento de 30% do orçamento. Isso é catastrófico, tem um efeito muito ruim para o SESI e para o SENAI, para a população do país, e eu falo mais especificamente do Rio de Janeiro. Obviamente, teremos que fechar unidades em alguns municípios, teremos que reduzir a oferta em outras unidades, nas que permanecerem. O impacto vai ser muito grande. Agora, André, em relação à formação dos jovens, né, eu sei que muitos procuram já o Senai pensando nessa grande probabilidade de conseguirem uma vaga, como você disse, né, a grande chance de quem passa por um curso de capacitação no Senai conseguir uma colocação no emprego. Então, de que forma isso acaba afetando, nesse momento de crise no país, também a formação dos novos brasileiros que vão entrar aí para a mão de obra junto às indústrias do país? Então, a gente tem um primeiro movimento que a primeira onda, né, o primeiro prejuízo palpável é o seguinte: numa situação de crise, a indústria precisa de gente mais qualificada para dar conta de superar esse momento e de inovar e de vencer a crise, né, com mais produtividade. É um círculo virtuoso. Você forma profissionais mais qualificados que dão suporte à indústria nos seus processos de ampliação da produtividade, de inovação e, portanto, de competitividade. E essa indústria mais competitiva é uma indústria que gera divisas para o nosso estado, para o nosso país, que gera mais empregos e que faz a economia girar. E a economia girando, você tem benefícios sociais, você tem desenvolvimento social agregado. Quando a gente corta a formação desses jovens e portanto, corta também a chance de empregabilidade desses jovens, você não está só mexendo na economia, né? Você não está só impedindo que eles trabalhem, você não está atrapalhando a produtividade das indústrias e a competitividade apenas. Você também está agravando a crise social, porque a gente vive num momento de crise econômica acompanhada de uma convulsão social, porque a violência que assola o nosso país e o nosso Estado especificamente é muito grande. A gente vê cada vez mais jovens envolvidos em episódios relacionados à violência, e a nossa preocupação é muito grande, porque esses jovens afastados das escolas, afastados dos cursos do Senai, dos cursos do SESI, das atividades de um clube do SESI, né, uma atividade esportiva, de uma atividade cultural, de um teatro, enfim. Esse jovem privado dessas questões, ele fica na rua, né? E aí ele vai fazer o quê? André, em relação a... Você falou na questão da violência, que de fato preocupa muito no país todo e aqui no Rio de Janeiro em especial. Nas comunidades onde existem unidades de polícia pacificadora, uma série de serviços são oferecidos também, de exames médicos, consultas odontológicas. Esse serviço prestado pelo Sistema S também pode ser prejudicado? Não, com certeza. Não, com certeza. Os serviços nas UPPs, a gente não vai ter como continuar, porque... nem serviço de saúde, nem de esporte, lazer, cultura, nem de educação básica, nem de educação profissional, não vai haver condição, porque você já tem a redução do orçamento pela crise. E aí tem um contingenciamento de mais 30%, e a gente tem, além disso, obrigações legais. A gente tem que cumprir a lei da aprendizagem industrial, que é a formação de menores, né, de jovens, indicados pela indústria. Então, que é a cota da aprendizagem industrial que as indústrias têm que cumprir e cumprir com o Senai. Isso a gente não pode deixar de atender. Então, tem questões que a gente não pode deixar de fazer. E essas outras, portanto, né, aquelas que não estão previstas no regulamento, no regimento, ou seja, no decreto de criação, obviamente vão ser prejudicadas, infelizmente. Sem dúvida. Bom, André, a gente vai continuar acompanhando essa questão por aqui. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim aqui na tela, mas agradeço, então, a Andréa Marinho, diretora de Educação do Sistema Firjan, por ter atendido o nosso chamado, conversado conosco aqui no Conexão Futura. Muito obrigado, Andréa. Obrigada, Cristiano. Um abraço.
Mostro para você de casa também na internet, aqui no site da Firjan, você consegue buscar informações sobre essa mobilização. O presidente da Firjan aqui tem um depoimento gravado falando sobre as consequências da proposta de corte de verbas do Sistema S. Você pode assistir aqui e também fazer parte dessa mobilização que deve envolver toda a sociedade nessa discussão aí dos prejuízos que esse corte no orçamento do Sistema S pode provocar em todo o nosso país. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura a gente volta falando sobre depressão pós-parto. Pois é, um grande número de mulheres se queixa de tristeza e de irritabilidade após dar à luz, mas em geral são invadidas também por uma espécie de melancolia e que mesmo que o bebê esteja bem, a família feliz, esse problema pode afetar também os pais. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui como tratar a depressão pós-parto. Então, não perca esse bate-papo daqui a pouquinho. Desde já, mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp. Os contatos aparecem aqui embaixo. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!